dia, paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o monte e a praia. Alguém aí gosta de viajar? Não, deixa eu perguntar diferente. Alguém aí não gosta de viajar? Hoje nós vamos caminhar muito, viu, irmãos? Vai vendo. E como o pastor Silas disse, irmãos, espera até o fim da palavra para ver se faz sentido, tá, irmãos? Depois pode jogar pedra, me chamar de herege, mas ouve até o fim primeiro. Irmãos, antes da gente ir para o texto que eu quero trabalhar, eu queria que a gente pensasse no seguinte: como eram as viagens nos tempos bíblicos? É claro que quando a gente fala de tempo bíblico, a gente está falando de um espaço, um intervalo de 2.000, 2.500 anos, é muito tempo, né? Mas, no geral, como as pessoas viajavam nos tempos bíblicos? E a resposta é a pé. Porque animais de carga e carroças, por exemplo, eles eram muito caros. E mesmo que as pessoas ricas, né, tivessem animais de carga, era muita coisa que eles tinham que levar. Sabe por quê? Vai vendo. Como nós estamos falando da Bíblia, né? Aquele clima lá é um clima desértico. Então as pessoas elas caminhavam em cima de areia. Eu não sei aqui se alguém já jogou vôlei de praia e vôlei de quadra. Eu que adorava vôlei, eu sempre cansava muito mais quando eu jogava vôlei de praia, porque a areia ela parece que faz a gente cansar mais, né? E eles caminhavam sobre areia, então isso era muito cansativo. Então eles conseguiam, uma estimativa, claro, né? Eles conseguiam percorrer de 20 a no máximo 30 quilômetros por dia enquanto eles caminhavam no deserto. Então se você fosse fazer, por exemplo, uma viagem de 100 quilômetros, você ia levar pelo menos de 3 a 4 dias para percorrer essa viagem. 3 a 4 dias. Você fica sem comer 3 a 4 dias? Não, né? Devia, né, irmão? A gente devia fazer um jejumzinho a mais. Mas não, a gente não fica, então tem que levar comida. Você vai caminhar no deserto. O deserto é um lugar seco e quente durante o dia. Você vai sentir sede, então você tem que dar um jeito de arrumar água. Dependendo claro, do trajeto que as pessoas faziam, existiam cidades dormitórios, em que eles paravam no meio da cidade, podia tomar água, podia dar comida para os animais, mas, dependendo de onde fossem, não haveria, então tinha que levar água também. Outra coisa, no deserto, chega a fazer mais de 40 graus durante o dia, dependendo da estação, claro, e dependendo da estação, chega a fazer quase 0 graus à noite. Esse intervalo térmico, essa amplitude térmica, era tremendamente desconfortável, né, irmãos? Então as pessoas, quando elas estavam caminhando durante o dia, elas precisavam carregar roupas leves, estar vestidos de roupas leves, porque senão quem aguenta, né? Agora à noite, você tem que dar um jeito de se aquecer, e se você não conseguir chegar numa cidade, você precisa arrumar tenda, roupa, alguma pele de algum animal para poder se proteger do frio. Isso tudo vai ajuntando na bagagem, né? Só que toda essa logística não era o pior das viagens há 2, 3 mil anos atrás. Duas coisas eram as piores. Quando a gente fala do Oriente Médio, 2.000, 3.000 anos atrás, existiam ao longo do caminho diversos predadores. Hoje extinto no Oriente Médio, mas na época tinha muito o leãozinho, né? Miau. Imagina você estar caminhando lá com a sua família, aí de repente o Simba ali aparece. Oi, Simba, tudo bom? E ele, tudo bom, estou com uma fome. Irmãos, então se você tem a possibilidade de se deparar com diversos predadores, não só o leão, tinha o chacal do deserto, alguns tipos de lobos, serpente de tudo quanto é tipo. Então, você precisa levar pelo menos alguma coisa para tentar se defender dos predadores que podem vir em cima de você. Mas os predadores não eram os piores. Sabe qual que era o maior perigo que você poderia enfrentar viajando há 2 ou 3 mil anos atrás? Existia naquela época, hoje não existe mais não, mas existia naquela época um certo tipo de pessoa que ele preferia roubar que trabalhar. Não existe mais isso, né, irmãos? Então, aí o que eles faziam? Juntavam um bando de pessoas, um bando de bandidos, armados, escondidos no meio do caminho, especialmente em trajetórias que eles sabiam que muita gente viajava. Eles ficavam escondidos e quando alguém chegava, eles pulavam em cima. Isso era tremendamente recorrente. Era tão recorrente que, se você se lembra da parábola do bom samaritano,
Jesus Cristo, ele começa a parábola falando, havia um homem no meio do caminho, e Jesus Cristo, sendo um gênio como ele era, evidentemente que ao longo das parábolas que ele contava, ele se referia às cenas cotidianas da sua audiência. Então, quando ele falava, havia um homem à beira do caminho, todo mundo sabia, apanhou e perdeu tudo. Então, isso era terrivelmente recorrente. No deserto, se você entrar lá no Google Earth, né, você vai ver poucas árvores naquela região do Oriente Médio. E onde tinha árvore que você podia deitar e descansar, ai meu Deus do céu, sombra, aleluia, vou arrumar uma redinha aqui, era o lugar onde havia a maior probabilidade de encontrar bandidos ali perto. Então, era muito complicado. Bom, se existe a possibilidade de você encontrar esse tipo de gente no meio do caminho, você precisa viajar armado. E, se possível, precisa ter gente com você para ajudar. Se você está levando criança, idoso, mulheres, especialmente grávidas, precisa de mais um homem armado ainda para poder proteger esse povo. Então, viajar não era uma coisa muito fácil. Levava um tempo para se planejar e um tempo para percorrer um determinado caminho que se tinha interesse. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar, senhoras e senhores, rapidamente, eu espero, sobre a história de Abraão. E também nós responderemos o seguinte enigma, o seguinte mistério: será por que as pessoas antigamente eram tão mais magras do que hoje? Vai vendo. Irmãos, eu coloquei umas imagenzinhas aqui, só para... Opa, espera lá que o pessoal saiu do lugar. Não é para você ir ainda não, fica aí. Irmãos, eu coloquei umas imagenzinhas, só um instantinho, para ficar mais gráfico e fácil da gente entender o que eu estou falando, tá, irmãos? Aí aquela imagem de um círculo amarelo, de um senhorzinho barbudo fazendo assim, ó, é Deus, tá, irmãos? Eu sei que a gente não pode criar a imagem de Deus, mas é só para ficar mais fácil e gráfico de a gente entender as manifestações de Deus e quando ele apareceu para Abraão, tá, irmãos? Então não joga pedra em mim não, tá, irmãos? Aquilo ali não é Deus, é só uma representação gráfica para facilitar a ideia, tá bom? Irmãos, a história de Abraão começa nessa região de Ur dos Caldeus, e não consta em Gênesis 11, mas consta em Atos 7, que Deus, ele se manifestou a Abraão, e ele falou o seguinte para ele: sai da sua terra, porque a voz de Deus tem eco, né? A sua parentela, ela, e vai para a terra que eu vou te dizer. E Abraão falou, opa, eu vou obedecer, uai. Existem certas teorias de que Noé, que havia ensinado o caminho para Abraão, o caminho que ele ensinou pessoalmente, porque cronologicamente, se pegar a Bíblia, Noé, ele morreu depois de Abraão nascer. Mas eu acredito que isso é um pouco forçação de barra, porque deve ter muita gente ali da ascendência de Abraão que foi suprimido da Bíblia por uma questão de simplificar, né? Mas, de qualquer maneira, Abraão, ele conhecia Deus, e ele recebeu esse chamado em Ur dos Caldeus. Só que naquela mesma cidade onde ele estava, havia histórias que são muito importantes para o resto da história e da biografia de Abraão, que é o seguinte, vamos lá. O pai de Abraão chamava-se Terá, e Terá tinha Abraão e tinha pelo menos outro filho que se chamava Arã, e Arã, ele teve um filho chamado Ló, que eu creio que todos nós conhecemos Ló, né, irmãos? Ele teve um filho chamado Ló. Abraão, ele casou com Sarai, e Sarai, ela era estéril. Irmãos, a gente não tem como enfatizar o suficiente o quanto isso era humilhante para uma mulher naquela época, naquela região. Você dizer que a mulher era estéril, era a mesma coisa de dizer para ela que ela era uma inútil, uma imprestável. Nossa, mas você existe para ter filho e você não consegue ter filho, você não tem qualquer utilidade. Era humilhante para a mulher ser estéril. Só que Arã, irmão de Abraão, morreu na terra de Ur dos Caldeus. E aí, existe um escritor chamado Flávio Josefo, um historiador. Ele escreveu um livro bem pequenininho chamado História dos Hebreus. Recomendo ler, não, viu, irmão? Se for para ler, lê a Bíblia. Mas para estudo ele é muito interessante. Flávio Josefo, ele diz que como Arã, irmão de Abrão e pai de Ló, morreu, Abraão, ele meio que adotou Ló como seu próprio filho. Então, por mais que Ló fosse o seu sobrinho, ele o tratava como filho. Ficou muito confuso, irmãos? Deu para entender? Então, Ló era o seu sobrinho, mas ele adotou como um filho dele.
Tá joia? Aí Deus deu aquele chamado, Abraão, né? E aí então Abraão, então bora, partiu. Mas primeiro eles foram para a região do sul da Turquia, a cidade de Harã, que era o mesmo nome do irmão de Abraão. Quando eles chegaram em Harã, depois de algum tempo, o pai de Abraão, Terá, morreu. Terá, ele quis ir com Abraão, irmãos, porque, inclusive Flávio Joséfo também fala isso, porque ele pegou meio que nojo da cidade de Ur dos Caldeus, porque foi a terra onde o filho dele morreu, então ele falou, não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu vou com você, Abraão. Só que a ordem de Deus era, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. Só que Abraão falou, bora família, uhul! E aí ele levou o pai, levou o sobrinho, aí já é a primeira vez que Abraão obedeceu, desobedecendo, né? Ele tinha um comando direto, claro, específico, e ele, não, mas Ló é meu filho, né? Adotivo, então vou levar ele, né? E meu pai, coitado, meu pai quer ir também, então bora. Bom, Terá morreu na terra de Harã. Então Abraão, Sarai e a família desceram até a terra de Siquém, mas ali eles não ficariam. A Bíblia consta que nos carvalhos de Moré, Deus se revelou novamente, se manifestou novamente a Abraão, dizendo, a essa terra e a sua descendência, a você e a sua descendência, eu vou dar essa terra aqui. Então Abraão ficou feliz, Deus me prometeu descendência, que coisa boa, minha mulher é estéril, mas se ele me prometeu descendência, ele vai me dar um filho, né, irmãos? Uma coisa puxa a outra, uma coisa tem que ser lógica. E então eles foram com a família toda habitar na terra de Betel. Muito bem, eles ficaram lá um tempo, deu fome na terra de Betel, e eles fugiram para onde? Eles fugiram para o Egito. Vamos lá. Antes de chegar no Egito, irmãos, Abraão vira para Sarai, esposa dele, e fala o seguinte, olha Sarai, tá gatinha, hein? Nossa, mas você é bonita, hein, Sarai? E a Sarai se achando, você é muito gata, então faz favor para mim. Quando a gente chegar no Egito, eles meio que vão querer me matar por sua causa. Então, fala para todo mundo que você é minha irmã. Imagina a cara de Sarai, né, irmãos? Pera lá, vocês estão pedindo para eu falar que eu sou sua irmã? E eles, de fato, eram meio irmãos. É aquele tipo de verdade, meia verdade que é 100% mentira, porque Sarai era a esposa de Abraão. E antes deles chegarem, de fato, eles já tinham acordado isso. E existe muita lenda judaica, irmãos, dessa entrada de Abraão e Sara no Egito. Eu não vou contar todas que eu li, não, mas teve um que eu achei muito interessante, que é o seguinte, quando Sarai, ela entrou no Egito, os egípcios a viram, e ela era tão linda, tão magnífica, tão maravilhosa, que faziam todas as mulheres egípcias parecerem macacos. Caramba, né, irmãos? Ô, louco, vamos conversar um pouco sobre racismo. Mas, irmãos, a gente não sabe bem o que os egípcios viram em Sarai, porque ela tinha 65 anos. E os egípcios olhavam para Sarai e falavam, gente, que mulher linda, maravilhosa. Ela tinha 65 anos, irmãos. E os egípcios se encantaram com ela. Não sabemos exatamente, existem várias teorias, mas não sabemos exatamente o que tanto chamou a atenção. E os servos de Faraó, eles se gabaram de Sara para Faraó. Nossa, você tem que ver a mulher que chegou aqui. Gente do céu, não tem a menor condição, ela é linda demais. E aí Faraó, ele tomou Sara para ser mais uma de suas esposas. Não sabemos em detalhes, porque a Bíblia não conta determinados detalhes, mas a corte de Faraó começou todo mundo a ficar doente. Todo mundo começou a ficar doente, e de alguma forma eles descobriram que era por conta de Sara, porque ela tinha marido, ela era casada. Faraó vira para Abraão e fala, o que é que você me fez? Dá uma bronca, Abraão, como é que você me faz isso? Você me falou que era sua irmã, é a tua esposa, o que você está fazendo aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou te dar uns escravos, uns jumentos, uns bodes, uns trem aqui, e você vai embora daqui, não quero te ver mais. E aí, Abraão, Sara e toda a sua família caminharam só um pouquinho, 587 quilômetros, até a região do sul de Israel, que é a região de Negueb, levando uma personagem egípcia que seria tremendamente relevante para o futuro da história deles, que era essa moça aqui,
Aparece aí? Essa moça aqui que é Agar. Bom, eles caminharam um pouquinho, né? Perderam algumas calorias, não sei nem como eles reporam, e quando chegaram em Negueb, os empregados de Ló tiveram muitos problemas e começaram a brigar com os empregados de Abraão. Eles começaram a brigar, e aí Abraão chegou para Ló, o sobrinho dele, e falou: olha, o esquema é o seguinte, não está dando certo a gente morar junto. Ô irmãos, eu queria tanto ter esse problema, olha só o problema que eles tinham. Nós estamos muito ricos. Nós estamos ricos demais, Ló. Gente, olha, ô Senhor. E aí não tem como nós dois ficar na mesma terra. Faz o seguinte, escolhe para onde você vai, que onde você for, eu vou para o outro lado. Engraçado, irmãos, que na cultura hebraica, como Abraão ele era mais velho, ele tinha o direito de escolher para onde ir. Ele podia falar, eu estou indo para tal lugar X, então você vai para outro lugar. Mas Abraão quis ser gentil com Ló, e Ló escolheu a região próxima ao Mar Morto, que era a região de Sodoma e Gomorra. Ao longo de todo esse período, irmãos, Abraão ele não teve nenhuma manifestação da presença de Deus. Ele só teve depois. E esse lugar, ele é muito conhecido de vossas senhorias. Depois de algum tempo, Abraão e sua família foram para a Igreja Evangélica Monte Hebron, que naquela época não era nem Curitiba nem Uberlândia, viu, irmãos? Eles foram para Hebron, irmãos. E aí, em Hebron, mais uma vez, Deus se manifesta a Abraão e fala: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, eu vou dar para você toda essa terra. Na verdade, eu vou dar à sua descendência toda essa terra. E Abraão, olha que lindo, que Deus, aleluias. Deus, ele confirmou mais uma vez que por mais que minha esposa até hoje seja estéril, e depois de tantos anos tentando, ele vai me dar um filho. Amém. Ele tomou posse, acredito que Abraão ficou empolgado. Só que entrou ano, saiu ano, entrou ano, saiu ano, e todo ano Sarai e Abraão faziam aniversário, né, irmãos? E eles iam ficando mais velho, e mais velho, e mais velho, e mais velho, e aquilo que já era realmente bastante improvável se tornou ainda muito mais improvável para eles. Então chegou um momento que Sara, ela devia ter mais ou menos 75, 76 anos, ela chegou para Abraão e é como se ela tivesse decretado realmente desistência, assim, sabe? Sara chegou para Abraão e falou assim: olha, Abraão, Deus falou para você que Ele vai te dar essa terra para a sua descendência, né? Mas Ele não falou que vai dar para a minha. É como se a Sara estivesse dizendo isso. Então, faz o seguinte, tem uma serva egípcia aqui, chama Agar, faz um filho nela. Aí o filho que for dela, a gente toma para nós. Isso era muito recorrente em diversas culturas ao longo do mundo, irmãos. O filho de Agar, por Agar ser escrava de Sarai, não seria de Agar, seria de Sarai, seria considerado dela. Abraão ouviu Sarai e foi deitar-se com Agar. Agora imagina a humilhação que Sara passou quando descobriu que Agar, de fato, estava grávida. Porque se Abraão se deitou com Agar e ela engravidou, qual que é o óbvio que todo mundo chegaria na conclusão? O problema não era com Abraão, o problema era com Sarai o tempo todo. Sarai ficou grávida e foi aí que nasceu Ismael, o filho de Abraão e Agar. A história é muito longa, irmãos, e nós não vamos pegar cada um dos detalhes, etc, etc. Passou um tempo, a Bíblia não diz exatamente por que Abraão fez isso, mas Abraão ele foi habitar em Gerar, e mais uma vez, aquele povo se encantou com Sarai. Gente, que mulher linda, meu Deus do céu. Nessa época Sarai devia ter pelo menos uns 80 anos, eles olhando e falando: gente, o que é isso? E a mesma coisa que tinha acontecido antes de entrarem no Egito, Abraão pediu para Sarai: oi Sarai, você está bonita hoje, né? Nossa, está gatinha? Faz o seguinte, Sarai, antes da gente entrar lá, fala para eles que você é minha irmã. Imagina a cara de Sarai, irmãos, olhando para Abraão falando: de novo? Mas outra vez? De novo? Mais uma vez? Você não aprendeu da última vez? Não, sério? Você está falando sério? É de brincadeira? Tem uma câmera aqui? É pegadinha? Vai para o TikTok? Irmãos, imagina a cara de Sarai tendo que ouvir isso de novo de Abraão. Mais uma vez, Sarai foi levada em Gerar como irmã de Abraão para todo mundo, e aí Abimeleque, o rei de Gerar, tomou Sarai porque achou ela linda, ia fazer dela esposa, mas Deus apareceu em um sonho a Abimeleque e falou: eu vou matar você e toda a sua família,
porque essa mulher que você pegou, ela é casada, tem marido. E aí Abimeleque acorda desesperado, procura Abraão e fala: Abraão, o que você me fez, Abraão? Mesma história do Egito, eu vou te dar um monte de bens, e você sai daqui, não quero ver sua cara nunca mais. Depois disso, eles foram para a terra de Berseba. Em Berseba, aconteceu muita coisa nesse intervalo, tá, irmãos? Mas em Berseba, Deus novamente aparece para Abraão e fala: Abraão, eu vou dar essa terra para a sua descendência. Não vou dar para Ló, que você acha que se adotou como filho. Não vou dar para Ismael, que você deu o seu jeitinho brasileiro para arrumar um filho. Eu vou dar para a sua descendência, você e Sara. Sara, ouvindo isso, ela não acreditou, falando: gente, já tenho 88 para 89 anos, 89 anos, eu vou ter filho agora? Abraão tem quase 100 anos, vai ter filho agora? Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Nasceu Isaac, glória a Deus, aleluias. Raciocina um pouco comigo, irmãos. Abraão e Sara, eles estavam desejosos de ter um filho há muito tempo. Quando nós esperamos em Deus, é uma pressão constante. Só quem já esperou em Deus sabe o que é. Porque a gente está esperando em Deus as coisas acontecerem, e às vezes há muito que a gente possa fazer, mas quando Deus fala espera, é para você não fazer nada. E quando a gente está esperando, as pessoas são mestres em virem com seus conselhos, com suas dicas. Não, por que você não faz assim? Por que você não tenta assado? Por que você não tenta daquele jeito? Imagina o tanto que Abraão e Sara ouviram, o tanto que eles foram criticados, o tanto que eles foram acusados. Deixa eu só te dar uma dica rápida, irmãos. Se tem alguém que talvez você não saiba, que as coisas não estão acontecendo na vida dele, talvez essa pessoa está esperando em Deus. Então, a melhor coisa a fazer não é tentar dar um conselho, porque às vezes há conselhos que muito mais ofendem, é como uma lança no coração de uma pessoa, muito mais acusam, ofendem, humilham, do que ajudam. Você quer ajudar mesmo? Ore pela pessoa. Ou se você quiser realmente conversar com a pessoa, ouça primeiro. Que quando a gente está esperando em Deus, vem um monte de conselho, e as pessoas, eu já esperei muito em Deus por muita coisa, eu ouvia cada conselho, e o Espírito Santo falava assim no meu coração: você não vai fazer isso, você vai esperar. Você não vai fazer isso, você vai esperar. E aí vem um monte de crítica, um monte de opinião, um monte de eu acho, eu penso, eu acredito. Não é o momento, irmãos. Imagina o quanto Abraão e Sara foram humilhados nesse tempo de espera. E durante esse momento de pressão, durante esse momento de dificuldade, é lógico que essa pressão, ela empurrou Abraão e Sara a cometerem os erros que eles cometeram. Abraão, especificamente, ele mentiu pelo menos 2 vezes a respeito de Sara não ser a sua esposa. Ele arrumou o jeitinho brasileiro, né, irmãos? O Brasil nem existia, mas Sara e Abraão já estavam assim: não, antes de 3.000 anos antes do Brasil existir, nós estamos já criando o jeitinho brasileiro. Ele tentou levar Ló, que era o seu filho adotivo. Ele tentou ter um filho com uma escrava, para tentar dar um jeito na promessa de Deus, para ver se ela acontecia. Mas todas essas situações não eram alinhadas com a vontade de Deus para a vida de Abraão. Todas as vezes que nós estamos sob pressão, nós temos a tentação de correr para o plano B. Nós temos a tentação de desistir de tudo, que nem o Guilherme acabou de falar aqui. Dá vontade de entregar os pontos às vezes. Todas as vezes que nós estamos sob pressão, a gente quer sair daquela situação e a gente fica: como é que eu faço para sair dessa? Faço qualquer coisa. E muitas vezes até mesmo desobedecer um alinhamento de Deus para as nossas vidas. Abraão, ele correu para o plano B várias vezes ao longo da sua vida, até que chegou um instante. Abraão já tinha Isaac. Deus vira para Abraão e fala o seguinte: Abraão, sacrifica o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, para mim. Quem for pai e mãe vai entender mais do que eu, nisso que eu vou dizer agora. Abraão, qual que era a primeira coisa que Abraão tinha que fazer? Ele tinha que aceitar, né, irmãos? Sim, eu vou sacrificar meu filho para você, Deus. Ok. E a segunda? Bom, ele ia ter que viajar em torno de 100 quilômetros
A gente conversou que quando eles iam viajar em tempos antigos, eles precisavam se preparar muito, organizar muita coisa. Então imagina, irmãos, que Abraão ele tirou mais ou menos uns 3, 4 dias para organizar a logística, até subir ao Monte Moriá, que hoje tem o Templo do Monte lá em Jerusalém. Imagina isso, então 3, 4 dias se preparando, e Abraão foi, saiu da sua casa, ele levou algumas pessoas com ele, alguns servos com ele, porque a gente conversou, precisava de proteção, precisava de logística, precisava de ajuda, e eles caminharam pelo menos uns 3 ou 4 dias até chegar no Monte Moriá. Agora tenta entrar na mente de um pai, cujo Deus pediu para que sacrificasse o seu próprio filho. Você que é pai, o que passaria na sua cabeça? O que passaria na sua cabeça? Será que Abraão conseguia pensar em outra coisa? Ao longo desses, vamos pôr assim, 7 dias até chegar no Monte Moriá? Será que ele conseguia pensar em outra coisa? Será que ele conseguia dormir? Será que ele conseguia comer? Ao longo de todos esses anos eu esperei uma promessa, e quando Deus entrega, Ele quer que eu a sacrifique? É claro que não foi exatamente um atrás do outro, viu, irmãos? A estimativa é que Isaac ele já tinha entre 15 e 37 anos. Então ele não era menino mais. Abraão esperou muitos anos para ter a promessa, e Deus faz um pedido desse para ele. Irmãos, esse pedido de Deus, ele era certamente uma prova ao coração de Abraão. Era como Deus falando assim: você passou a sua vida inteira, Abraão, correndo para o plano B. Você passou a vida inteira sob pressão, espirrando para o jeitinho brasileiro. E agora, Abraão? Você vai para o plano B de novo? Porque Abraão podia muito bem estar pensando em outras possibilidades, irmãos. Será que se eu oferecer Ismael, Deus aceita? Será que se eu oferecer outra pessoa na idade de Isaac, Deus aceita? E se eu correr com Isaac aqui para outro canto? E se a gente pegar um barquinho e velejar até lá para Balneário Camboriú? Dizem que lá é bonito. Sabe, ele poderia estar pensando em milhões de possibilidades. A tentação de desistir ou de procurar um plano B, assim como ele fez a vida toda, era constante. Só que Abraão passou um dia, passou 2 dias, passou o tempo que foi necessário. E a Bíblia consta que quando eles estavam a mais ou menos 1 dia de distância do Monte Moriá, Abraão ele vira para os seus funcionários e fala: olha, fica aqui, que eu e o rapaz vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Então Abraão e Isaac eles foram para o Monte Moriá. E quando eles estavam subindo, imagina o coração, a cabeça de Abraão, ele estava pensando: meu Deus, o que eu faço, para onde eu corro? E Abraão: não, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou continuar. Isaac vira para Abraão e fala: pai, mas aqui está a lenha, está o cutelo, está tudo pronto aqui, mas cadê o sacrifício? Abraão vira para Isaac e fala: Deus proverá para si, meu filho. Eu falei para você que Isaac ele tinha entre 15 e 37 anos, a gente não sabe exatamente. Abraão, então, ele tinha entre 115 e 137 anos. Quando eles subiram até no alto do monte, Abraão, em algum momento, teve que virar para Isaac e falar: meu filho, então, o sacrifício é meio que você, sabe? É você que nós vai queimar hoje. Põe um homem de, vamos pôr, 30 anos. Põe um homem de 30 anos e um homem de 130 anos. Põe os dois para correr. Quem corre mais? Põe os dois num queda de braço. Quem vence? Põe os dois para sair no tapa. Quem que você acha que sai vivo? Então, irmãos, você concorda comigo que, obviamente, se Isaac, ele foi mesmo ser sacrificado, é porque ele falou: sim, pai, eu me submeto e eu vou ser sacrificado também. Isaac e Abraão, no topo do Monte Moriá, só os dois para oferecer um sacrifício a Deus. Só estavam os dois ali. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos começar a palavra, irmãos. Mentira, irmãos. Vamos lá. Irmãos, se você tem sua Bíblia aí, ou smartphone, e quiser acompanhar, nós vamos agora para Mateus 7. Olha só o que está escrito. Mateus 7, 24 e 27. Já vou ler, tá, irmãos? Olha o que Jesus disse. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Se eu fosse você e você fosse eu ia estar pensando agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, nós vamos chegar lá. Irmãos, Jesus Cristo, ele contou essa parábola de duas casas, uma construída sobre a areia e outra construída sobre a rocha, amém? Amém, glória a Deus. O que significa? Bom, quando eu era criança, no ministério infantil, não aqui da Monte Hebron, eu aprendi uma musiquinha que era assim, ó: não construa sua casa na areia, não construa à beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. Música de criança. Irmão, se você deixou seu filhinho lá no ministério infantil, isso é muito relevante para a fé dele, viu, irmãos? Tem coisa que eu lembro do ministério infantil de 20, 30 anos atrás, que me ensinaram, irmãos. E assim, todas as vezes que eu pensava nessa música e pensava nesse texto, eu imaginava como uma pessoa que foi lá e construiu uma casa na frente da praia, e uma pessoa que catou uma britadeira, né, e conseguiu construir uma casa em cima de uma pedra. E não é exatamente essa a ideia do texto, tá, irmãos? Como a gente havia falado da parábola do bom samaritano, rapidamente, Jesus Cristo, quando ele falava com a sua audiência, ele se utilizava de um linguajar e situações que eram cotidianos das pessoas. Aquela região, irmãos, é uma região terrivelmente arenosa. O solo é muito arenoso porque é muito seco. Então, quando uma pessoa ela vai construir uma casa, a ideia dessa casa na rocha, casa na areia, não é necessariamente duas casas construídas em lugares geograficamente diferentes. Elas podem ter sido construídas como eu coloquei aqui na imagem, uma casa do lado da outra. Só que o esquema era o seguinte, presta atenção nisso. Todo mundo tinha que construir de certa forma sobre a areia, porque o solo era muito arenoso. Só que uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia, ela teve um método diferente. Presta atenção, nós estamos aqui no prédio da Monte Hebron, né? Esse prédio aqui não é um Lego, ele não foi colocado em cima de um terreno. Ele tem fundamentos. Alguém está vendo os fundamentos da Monte Hebron aqui? Claro que não, eles estão no subsolo, né, irmãos? Eles estão aqui embaixo. Quando ia se construir, ou até hoje se constrói uma casa lá no Oriente Médio, em solo arenoso, a pessoa ela tem que cavar para ela poder ter fundamento. Só que uma pessoa que ela construiu sob areia é uma pessoa que cavou e pronto, construiu a casa dele. Porque para você encontrar uma base rochosa no Oriente Médio para construir uma casa, você tem que cavar fundo até encontrar uma base rochosa onde você poderia construir a sua casa. Uma pessoa que construiu a sua casa sob areia é uma pessoa que tinha um fundamento raso. Uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha é uma pessoa que tinha o seu fundamento no profundo, onde ninguém poderia ver, no secreto. A pessoa que tinha um fundamento na rocha é uma pessoa que tinha um fundamento no seu secreto, onde ninguém podia ver, onde estava escondido dos olhos de todo mundo. Essa pessoa é a que construiu a casa sobre a rocha. Irmãos, você entendeu essa ideia de Jesus Cristo? A ideia é praticamente a seguinte: aquilo que você faz na sua vida particular e em segredo, mais cedo ou mais tarde, será trazido à luz. Abraão, quando ele falava: Sara, conta para todo mundo que você é minha irmã, eles mentiam em segredo, mas aquilo foi exposto
para todos quanto Abraão mentiu a respeito de sua esposa, tanto em Gerar quanto no Egito. Quantas vezes Abraão, ele tentou o plano B em segredo? Obviamente, quando ele se deitou com a escrava, foi ele e ela. Mas todo mundo sabia que, de certa forma, ele estava tentando dar um jeitinho nos planos de Deus para a sua vida. Quando nós temos a nossa vida com essa obediência circunstancial, nós estamos construindo a nossa vida, a nossa casa sob uma areia. Mas, quando nós temos uma vida de profundidade, no secreto com Deus, significa que nós estamos sob a rocha. E sabe uma coisa, irmãos, que traz à luz fácil aquilo que nós temos feito e vivido no nosso particular, em segredo? Olha o que o texto fala. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A Bíblia não fala que os ventos, os tornados, as tempestades vieram só sobre a casa, sobre a areia. Eles vieram sobre as duas casas. Irmãos, será trazido especialmente a nossa vida particular, com ou sem Deus, com ou sem obediência, com ou sem intimidade com Deus, nos períodos de maior crise. Quando nós nos deparamos com os períodos de crise, irmãos, quem é você? Quem é você durante o período de doença, de dificuldade financeira, de falta de paz na família, falta de paz no emprego? Quando vem a crise, quando vem o caos, quando vem as intemperanças, quem somos nós? Porque do período de crise, irmãos, daquele que está fundamentado sobre a areia, ou seja, uma pessoa com uma obediência circunstancial, uma vida que não tem intimidade com Deus, que não cava profundo, que não tem secreto, que não tem o seu momento no particular com Deus, essa pessoa cai, irmãos. Ela pode ter o dinheiro que quiser, essa pessoa, ela rui como essa casa. Irmãos, talvez vários de nós estejamos vivendo períodos de crise. Teve uma vez aqui que meu irmão falou: olha, irmãos, eu não sei você, mas esse ano de 2025, em certas formas, especialmente financeira, tem sido o ano mais difícil da minha vida. Eu concordo. Eu não sei se você tem vivido período de crise. Tomara que não, irmãos, glória a Deus. Mas eu tenho plena convicção que eu posso dizer para você que a crise virá. O caos virá. Os ventos virão, a tempestade virá, e ela vai dar contra você. Enquanto nós estivermos, irmãos, agindo como Abraão, que escondia, que dava o jeitinho brasileiro dele, que corria para o plano B durante os momentos de pressão na sua vida, irmãos, quando a crise vier, a gente não fica de pé, a gente não permanece. Mas, enquanto formos como Abraão no Monte Moriá, que ele obedeceu o tempo todo e rejeitou o plano B e o jeitinho brasileiro, irmãos, este é o momento em que ele se tornou o pai de muitas nações. Irmãos, não existe como enfatizar isso o suficiente. A nossa vida particular, a nossa vida em secreto, ela vai ou não nos dar base para quando os tempos de crise chegarem. Esteja você nele agora ou não, vai te dar base. Irmãos, quando nós cavamos mais fundo, ou seja, quando nós temos em nosso secreto o nosso momento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida em obediência, Deus, Ele é capaz de nos dar paz em meio ao caos, alegria em meio à crise, constância em meio à intemperância. Quão firme tem sido o seu secreto com Deus? Quanto você tem gasto em busca da presença de Deus e meditação da sua palavra? O quanto você tem investido nos seus fundamentos com Deus, dirão muito a respeito de como você vai reagir nos momentos de crise. Eu espero, irmão, sinceramente, que você não esteja em uma crise financeira, não esteja em uma crise de doença, não esteja em uma crise com a família, não esteja em uma crise com o seu emprego,
esteja bem, esteja tudo em paz, mas você pode ter certeza que se Jesus Cristo disse que vai acontecer com todo mundo, vai acontecer com todo mundo. E quão profundo tem sido o seu secreto com Deus. Irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar rapidamente. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por Tua bênção, por Sua paciência conosco, Pai. Mas nós clamamos a Ti que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, atrair o nosso coração, a lançar fundamentos mais profundos contigo, a ter uma vida, Senhor Deus, de intimidade, não só quando a crise chega, correr e falar, Senhor, e agora? Não, Senhor Deus, nós podemos, Senhor Deus, encontrar nos Seus braços o nosso descanso, encontrar, Senhor Deus, no Senhor, a segurança de que por mais que tudo esteja fora do lugar, ela não saiu do controle das suas mãos. Senhor Deus, atrai o nosso coração, Pai, a uma vida no secreto contigo, a uma vida só nós e o Senhor, e não, Senhor Deus, aqueles que só obedecem quando lhe é conveniente, Senhor Deus, e que está sempre correndo atrás de um plano B, mas que permanecem alinhados e obedientes com aquilo que o Senhor determinou sobre nossas vidas, em nome de Jesus.